obrigada pela dedicação do tempo de vir aqui na Casa Espírita para esse encontro. Que a gente possa torná-lo proveitoso e que ele se reflita na conduta do dia a dia. Basta que nós, no propósito do aprender e a elevar-se, nós possamos aplicar. Então, para nos harmonizarmos, agradecer a Deus a oportunidade de aprender, que estamos numa escola. Nós pedimos ao alto que nesse momento os benfeitores que aqui estão nos auxiliem a bem compreender. Que a luz e a paz esteja conosco. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um assunto importante. É baseado no livro Estude e Viva, ditado por Emmanuel e André Luiz, a Chico Xavier. Ele vai nos ensinar, vai nos trazer a reflexão por que estudar a doutrina e para que estudar a doutrina. Qual é o grande propósito do aprender e qual a necessidade do estudar. Então nós vamos falar hoje de que é uma casa espírita, do que ela se compõe, quem são os seus dirigentes e suas equipes administrativas e seus colaboradores, quem são os trabalhadores, quem são os frequentadores, enfim, qual o propósito de uma casa espírita. Então eu vou começar com a seguinte pergunta para cada um de vocês, e ela deve ser respondida no final para si próprio, no final dessa reflexão. O que te traz aqui? O que tu buscas na casa espírita? O que você vem aprender quando vem numa casa? Qual é a sua postura de espírita aqui e fora? Essas são as perguntas que a gente vai levantar para que no final cada um se responda. O que é um centro espírita? É uma associação de pessoas, é uma organização material, mas não tem esse propósito material de templo. A casa espírita tem o propósito espiritual. Nós usamos os recursos materiais, mas o seu propósito é espiritual, para a alma. Segundo Emmanuel, o centro espírita é um santuário de renovação mental na direção da vida superior. É uma escola onde aprendemos e ensinamos. Aprendemos a plantar o bem, aprimorar-se e aperfeiçoar aos outros na senda do bem. Quando se abre as portas de um centro espírita, uma luz divina se acende nas trevas da ignorância humana. O centro espírita pode ser considerado um posto avançado do cristianismo primitivo, aquele cristianismo ensinado de Jesus. Um núcleo de assistência à fome física. Sim, nós temos departamento de assistência social, mais de 100 famílias são auxiliadas. O centro espírita é um lar, uma escola e um hospital. A casa espírita é um projeto do mundo espiritual, que é materializado aqui na Terra. Então, quando alguém, na boa vontade, no esforço e no propósito de abrir uma casa espírita, ela está materializando um projeto do alto. Abrir uma casa espírita é projeto do mundo espiritual para trazer esclarecimento e consolação.
Do que se forma uma casa espírita? Do que se compõe? De dirigentes, é preciso uma equipe que dirige, de estudantes, trabalhadores e frequentadores. Como se sustenta uma casa espírita? A cada um que adentra aqui não é cobrado nada. Nunca ninguém vai vos cobrar nada. Mas ainda assim a casa espírita precisa de ajuda material. Porque quem é que paga as conservações, as prevenções de incêndio, as manutenções? Então, são doações voluntárias dos frequentadores, dos estudantes, dos dirigentes. Mas nada vos será cobrado nunca. Quem é o dirigente? Quem é a equipe que dirige a casa? Na casa espírita, como disse, são todos voluntários. Tem um dirigente que deve ser um trabalhador sintonizado com a vontade de Deus, nosso Pai. Ele coordena os trabalhos da casa. Deve ser exemplo que busca harmonia entre todos, com a missão de Pedro, seguindo o conselho de Jesus. Jesus disse a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então a equipe diretiva, os dirigentes, a nossa presidente, que é a Cíntia, é um trabalhador que dirige com exemplo, com energia, com palavras de ânimo e com muito amor no coração. Essa é a equipe que dirige. É um trabalho voluntário e árduo, porque todos nós temos sempre possibilidades de melindres. Então veja que tarefa difícil é uma equipe que dirige uma casa. A gente tem que sempre orar muito por quem dirige. É um trabalho difícil. Quem são os trabalhadores da casa? Trabalhador espírita é um frequentador que foi tocado pela chegada da hora da mudança. Ele já tomou consciência da tarefa que Jesus coloca nas nossas mãos para desempenhar muitas tarefas. Na área do estudo, no assistencial, no mediúnico, no abrir a porta, no receber, no limpar. E para desempenhar essa tarefa é necessário um requisito: vontade. Vontade de fazer o bem. Só isso. Porque se ele tiver vontade, a casa facilita a qualificação. Quem são os frequentadores? Grande número de pessoas buscam a casa por vários motivos. Nós sabemos. Nós buscamos para consolo, para fortalecimento, para aprendizado. Todos nós. Dissemos que a casa espírita tem um propósito de escola. Escola da alma e hospital da alma. Então, cada um que adentra aqui a casa busca aprender e buscar consolações. A casa espírita, para facilitar, para permitir tudo isso aos seus frequentadores, ela precisa se organizar. Se organizar para dar os conhecimentos seguros. Quem somos? Por que estamos aqui? E para onde vamos? Esse é o propósito dos estudos e da qualificação da casa espírita. E para dar tudo isso, ela precisa se organizar como uma escola. Para ser uma escola, ela precisa de um projeto educativo. Ela tem que ter uma organização de estrutura de escola, que leve à renovação do ser e à qualificação dos trabalhadores. Então, como se dá essa formação do projeto educativo numa casa espírita? O programa da escola espírita da alma que a casa espírita proporciona se dá em formação de estudos em módulos. Nós temos o módulo do iniciante, aquele frequentador que começa a vir na casa espírita e começa a se questionar, começa a se decidir que quer aprender. Nós temos então o módulo que chama IED, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita.
Nesse módulo é duração de 1 ano, temos aulas presenciais e virtuais, depois eu vou falar nos horários. Esse frequentador que começa a ter questionamentos, perguntas, ele é acolhido nesses módulos e começa o processo de instrução. Depois, então o IED é o primeiro passo da formação básica do estudo da doutrina. Temos o tomo 1, tomo 2 e tomo único, módulos de duração de 1 ano. Então são muitos anos de aprendizado. Após esse período se inicia o período de prática. Após esses 4 anos de formação, inicia o período da prática da doutrina espírita, que compreende o estudo da mediunidade. Temos mais 2 anos de formação, levando a estudante à prática das reuniões mediúnicas, que é praticar o contato com o mundo dos espíritos. Mas se alguém que estuda os módulos não quer fazer, não tem problema, é uma opção. Aí pode adentrar ao estudo aprofundado da doutrina espírita, que é o EAD, que são ensinos do Evangelho de Jesus, um estudo mais aprofundado. Então a gente nunca termina de estudar. Como vemos, a partir da boa vontade do trabalhador surge a vontade de conhecer, de trabalhar, e desse modo a casa espírita precisa qualificar essas pessoas. Por isso a escola da alma. E nós sabemos o que é alma? Alma é o estado do espírito que se encontra encarnado num corpo. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 134. O espírito é imortal, vive no mundo da erraticidade, que é o mundo espiritual, vem para o mundo físico e encarna. Esse período que nós temos um corpo é chamado de alma. Por isso a casa espírita é uma escola de almas. Nesse momento que estamos em estado de alma, é hora de implementar as nossas mudanças. Se as conseguirmos implementar, estaremos fazendo a grande ascensão da nossa alma. Então toda hora é hora de aprender, toda hora é hora de chegada para a tarefa. O despertar é individual, cada um tem seu tempo, mas necessário é que essa hora chegue para todos. Através de uma frase de Jesus demonstra isso. Jesus disse: através do teu querer, a vontade, do teu querer, deves escolher como fazer parte da tua tarefa e assim construir o verdadeiro reino de Deus dentro de mim, não fora, através do teu querer. Reflexões, estudos, orientações que nos chegam através dos ensinos nos qualificam não como um conhecimento intelectual. Ninguém vem aqui para ser doutor. Como um conhecimento existencial. Por isso, escola da alma. Quando nós nos deixamos tocar pelas reflexões, nós mudamos. E quando nós mudamos, o mundo muda. Por isso que a tarefa é dentro. A doutrina espírita tem o propósito de qualificar dentro e repercute fora. Quando nós estudamos, nossos valores espirituais mudam. O aprendizado vai lentamente nos capacitando a fazer escolhas e vai nos ensinando que fazer escolhas é fazer renúncias. Escolher é renunciar. Então, vai aprimorando os nossos valores materiais com um toque espiritual. Já olhamos depois os nossos valores materiais com outros olhos. Porque o grande propósito da doutrina é espiritualizar os nossos valores materiais. Não é feio usar a matéria e os bens materiais. É preciso saber como os usamos. Aliás, devemos usá-los. Bem usar. É a reflexão sobre compreender a dimensão de cada ser que aqui vive. Compreender, explicar, consolar aflições
que passamos no nosso dia a dia. Por isso, a casa espírita é um hospital. Essa casa não se compõe só dessa construção do prédio físico. Tem andares e andares aqui em cima, espirituais. Por isso que cada um que chega aqui na casa espírita tem equipe espiritual. E quando nós trazemos as nossas companhias, dos espíritos que nos acompanham, muitas vezes eles permanecem na casa e são acolhidos aqui. É uma clínica, é um hospital de amparo. No capítulo 6 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, temos o capítulo chamado Cristo Consolador. Como Espírito Verdade, ele nos diz: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza. Crede, amai, meditais as coisas que vos são reveladas. Então aqui somos todos aprendizes. Ninguém é mais que ninguém. Somos todos devedores, estamos todos a caminho. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém que adentra a casa espírita deve se sentir menor. Estamos todos matriculados na mesma escola. Tem o conselho que está no Evangelho do Espiritismo, que diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no Cristo, no cristianismo. Se há erros humanos, eles se enraizam na origem humana. Então o Evangelho é o nosso grande farol, a nossa grande bússola, que nos orienta qual é a atitude certa na hora certa. Segundo Cristo nos disse: aquele que quiser ser o melhor, porque eu falei que aqui não há ninguém melhor que o outro. Aquele que quiser ser o melhor, que seja aquele que mais servir. Então aqui nós precisamos ter esse propósito. Aqui tem espaço para todos. É uma escola onde tudo começa. Aqui o estudo nos ensinará para aprendermos a fazer melhor e como fazer o bem. Então, se você deseja adentrar aos estudos, ao conhecimento da prática do Evangelho, venha estudar conosco. Temos então módulos para todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos. Temos módulos presenciais e virtuais. Não há certeza, haverá uma chance e um horário que todos podem cumprir. Temos a livraria, temos biblioteca que empresta livros, temos feira do livro. O Espiritismo, a doutrina espírita é livre e deve ser assim aceita. Então, se você desejar estudar a doutrina do Cristo, nós teremos na próxima terça-feira a abertura dos estudos da casa. Na terça-noite, às 20 horas, nós teremos aqui uma palestra de Gabriel Salum, que é o nosso um ex-presidente da Federação Espírita, que vai estar aqui às 8 da noite, das 8 às 9, fazendo uma palestra. Por que estudar? O que muda a nossa vida quando estudamos? Estão todos convidados? Venham assistir a palestra de abertura dos estudos, e se alguém desejar adentrar os estudos, procure-nos. Temos horários para todas as possibilidades, presencial e virtual. Então a gente espera muito, muito vocês, desejando que o mesmo fermento que a doutrina e o estudo fez em nós, faça em vocês também. É um convite. A decisão é voluntária. A decisão é a hora do teu querer. Quando a gente experimenta a doçura do que é ter amizade com o Cristo e a consolação da doutrina, nossas aflições são mais fáceis de ser carregadas. Nós temos uma força extra, uma ajuda que vem do alto. Quantas são as vezes que as pessoas nos relatam aflições e dizem: graças a Deus eu conheço a doutrina porque ela me ajuda a carregar a aflição. Ela não deixará de ser pesada para cada um de nós, mas ela será uma mão que nos ajuda.
Então o convite que nós fazemos, a Casa Espírita é uma escola, a Casa Espírita é um hospital de consolação, mas é preciso do teu querer. É preciso que você escolha o que fazer com o tempo que essa encarnação está te dando. O que eu posso assegurar, eu e mais uma infinidade de trabalhadores aqui, quando a gente entra para o estudo e para o conhecimento e para o esclarecimento, uma alegria invade o coração da gente. E a gente não deixa mais. São anos e anos e anos e nunca estudamos que chega. Estudaremos aqui e continuaremos estudando no mundo espiritual, nas escolas espirituais. Porque o aprendizado é infinito. Mas eu lhe asseguro, é lindo. Traz felicidade. Não quer dizer que tenhamos menos aflições, mas elas são menos pesadas, porque temos um Cristo que nos ajuda a carregar o fardo. Então que esse encontro tenha sido motivacional, um despertar para cada alma, uma oportunidade. E cada um fará a sua escolha. Agora eu convido os nossos médiuns, que são estudantes que já se prepararam com o estudo da mediunidade, olha quantos estudaram já, para poder serem os intermediários das emanações magnéticas de luz que vem do alto. Então cada um agora, nessa oração que eu vou fazer de Emmanuel, sinta-se banhado de luz. Senhor, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade, que dilacera os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Que a luz, que a paz que aqui reina vos acompanhe todos os dias durante essa semana, que ela seja benfazeja e com a força do alto. Que assim seja.